tempo de adorar o Senhor é o tempo todo, não é? É onde realmente a gente entende que não é só um momento, não é só uma hora, não é só alguns instantes, mas toda hora nós devemos adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Por que, irmão Rubiano? Porque Ele merece, meu amado. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Outro Deus nenhum merece isso. Por que não? Porque os outros deuses, meu irmão, Ele não pode nem sequer ouvir. O nosso Deus ouve, nosso Deus responde. Então, um dos motivos maiores que a gente encontra para adorar a esse Deus é a salvação em Cristo Jesus. É saber daquele dia, daquele sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário, morrendo por nós, não é? Entregando a sua vida, vertendo o seu sangue precioso, para que um dia, não é? Nós possamos chegar diante dele e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tamanho amor, por tamanho sacrifício naquela cruz do Calvário. Então, meu irmão, a nossa vida deve ser uma eterna adoração ao nosso Deus. Seja qual for o momento, seja qual for a situação, em todo tempo, louve e adore ao Senhor, porque Ele merece o seu louvor, o meu louvor, com sinceridade. E eu vou pedir aos irmãos, mesmo assentado, mas com reverência à palavra do nosso Deus, abra aí a sua Bíblia. Segundo livro dos Crônicas. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 29. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel.
Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Até aqui. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele direção para esta palavra. Pai amado, nós queremos te pedir, Senhor, clamar a Ti, ó Deus, neste momento, também pela Tua palavra, ó Deus, que o Senhor fale conosco, através do Teu Santo Espírito, e que possamos sair daqui, ó Deus, cheios, regozijando-se, alegrando no Senhor. E, ó Deus, opera em cada vida dos servos do Senhor que vão pregar ou já estão pregando também a Tua palavra, da graça, da sabedoria, do entendimento, para que tudo que eles venham fazer seja para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, peço ao Senhor também que a palavra que o Senhor colocou no meu coração possa ser bênção para o Teu povo nesta noite, assim como já foi para o meu. E, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olhar para a Tua palavra, a não negligenciá-la, mas cumprir, ó Deus, cumprir tudo aquilo que nela está escrita, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, e ajuda-nos a ter uma vida reta, santa, diante do Senhor. E, ó Deus, dai-nos sabedoria e entendimento para entender, ó Pai, para buscar ao Senhor e saber que o Senhor está prestes a vir buscar a Tua igreja. E ajuda-nos a olhar firmemente para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o que te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Quero trazer nesta noite, meus amados, o seguinte tema: atraindo a atenção de Deus. Eu quero pregar nessa noite pensando nisso, pensando nessa questão, pensando neste momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos passando, atravessando, não é? E nós temos nos deparado, meus irmãos, amigos, não é? Com muitas coisas que a gente tem visto nos nossos dias, não é? A gente tem visto cada vez mais o ser humano, não é? Aquela obra-prima que Deus criou, cada vez mais se afastando dele, cada vez mais andando por caminhos tortuosos, andando nos seus próprios entendimentos, vivendo as suas próprias vidas, não se preocupando com o dia de amanhã, uma vez que o ser humano, ele vive assim, ele anda assim, meu irmão, ele está dizendo que ele não tem preocupação alguma, não é? Estou falando de uma pessoa que não conhece a Deus. Ele não vai ter preocupação alguma em querer atrair a atenção de Deus para a sua vida, não é? Então a gente vê que a humanidade, uma boa parte dela caminha assim, uma boa parte dela está vivendo desse jeito, dessa forma, e isso é triste, meu irmão. Isso é triste, sabe por quê, meu amado? Porque uma vez que essa pessoa morre sem Cristo, a gente sabe para onde ela vai. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não adianta dizer não tem jeitinho, porque a palavra de Deus diz que não tem jeitinho.
Ou é céu ou é inferno, não é? Então, o ser humano que morre sem Cristo, lamentável eu dizer, mas é inferno. Mas é inferno, não é? Mas eu quero pensar nessa noite, como nós podemos atrair ou chamar a atenção de Deus. Como que a gente pode fazer isso, não é? Como que a gente pode fazer, chamar com que Deus olhe para nós e dizer, ali realmente tem um povo que está ali me buscando, que está ali me servindo e que realmente está buscando a minha atenção. É possível isso acontecer, meu amado, na vida de qualquer salvo, na vida de qualquer aquele que um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, assim como nós lemos aqui na palavra, meu irmão, e é desse texto que eu vou fazer aqui algumas aplicações, pensando em pelo menos 3 coisas aqui que eu marquei nesta noite, que é possível sim, nós mesmo vivendo, né, nos dias que nós estamos vivendo, onde a humanidade tem se corrompido, mas nós chamarmos a atenção de Deus. Quando eu penso nisso, meu irmão, eu poderia aqui citar vários homens da Bíblia, vários servos do Senhor, várias servas do Senhor, que realmente chamaram a atenção de Deus, que realmente atraíram a atenção de Deus para a sua vida. Lembra da semana passada que eu falei de Noé? Noé foi um desses homens. Foi um desses homens que realmente chamou a atenção de Deus, porque era um homem justo, era um homem que andava nos caminhos do Senhor, era um homem que tinha prazer em viver para o Senhor. Sabe, meu irmão, quando a gente pode chamar, atrair ou chamar a atenção de Deus? Quando nós buscamos Ele de todo o coração. É aquilo que o pastor estava ensinando hoje pela manhã. A oração, meu irmão. A oração é algo que agrada a Deus. A oração é algo que chama a atenção de Deus para a vida do seu povo. Quer ver um deles? O rei, o próprio rei, Ezequias. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, não é? A palavra de Deus diz que Isaías é mandado pelo Senhor para dizer, olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Sabe, meu irmão, e quando a gente lê aquela palavra lá, a gente lê a história do rei Ezequias, não é? E diz que aquele homem se volta para a parede, chora e ora e diz, Senhor, lembra-te de como andei em tua presença. Sabe, meu irmão, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, isso vai chamar a atenção de Deus. Quando a igreja realmente estiver assim diante do Senhor, quando a igreja realmente buscar ao Senhor, meu amado, isso vai fazer com que os olhos do Senhor se voltem para o seu povo. Isso chama a atenção de Deus, meu irmão. Quando tem servos do Senhor, quando tem servas do Senhor, quando tem jovens, tem crianças buscando ao Senhor, isso vai chamar a atenção de Deus. Isso vai fazer com que Deus olhe para nós. É preciso, meu irmão, é preciso buscar ao Senhor. É preciso ter uma vida de oração. Volto a dizer, foi o que foi ensinado hoje pela manhã. Uma vida de oração, uma vida realmente onde quer ver o agir, quer ver o trabalhar do Senhor. Quando é que nós podemos chamar a atenção de Deus, além de buscarmos ao Senhor? É quando vivemos em obediência. Quando a gente vive em obediência, meu irmão, se você olhar a Bíblia inteira, aqueles homens que obedeceram, aqueles homens que foram até as últimas consequências obedecendo ao Senhor, aquilo chamou a atenção do Senhor. Daniel e os seus companheiros foram umas dessas pessoas que realmente atraiu e chamou a atenção de Deus para a vida deles. Lembra lá, o rei faz uma estátua e diz, olha,
todo o povo que está aqui na Babilônia, quando ouvir o som da buzina, da harpa, da flauta, toda espécie de música, deve se prostrar, deve adorar a estátua de ouro que eu levantei. E diz lá aos caldeus: olha, rei, tem uns homens aí que tu colocaste sobre o negócio da província da Babilônia, que eles não vão se dobrar diante da estátua. Ao rei diz: como é que é? Não vai? Vou mostrar para eles que eles vão se dobrar. Eu vou mostrar para eles que eles vão ter que se encurvar. É de propósito. Versículo 15. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis e nem adorais a estátua de ouro que levantei, bom é. Mas se vós não vos prostrardes e não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem, versículo 16, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí o versículo 17 diz: olha, rei, nós não precisamos te responder sobre este negócio. O nosso Deus a quem nós servimos vai nos livrar. E fica sabendo, ó rei, se ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante da estátua de ouro que levantaste. E sabe, meu irmão, você conhece a história. Você sabe o que aconteceu. Aqueles homens não se dobram. O rei, com a sua ira, o seu furor, pede para que aqueça a fornalha 7 vezes mais do que era costume. E joga aqueles homens dentro da fornalha. E tão interessante meu irmão, quando aqueles homens caem lá, passa-se algum instante ali, daqui a pouco vai ao rei à porta da fornalha e vê 4 pessoas. E o rei fica assombrado, dizendo: nós não lançamos 3, como é que eu vejo 4? E o quarto é semelhante ao Deus Altíssimo, ao Filho de Deus Altíssimo. Homens que obedeceram, meu amado. Homens que preferiram realmente entregar as suas vidas, mas não obedeceram a ordem do rei. E ainda no finalzinho o rei diz: olha, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os seus servos preferiram desobedecer à ordem do rei, mas obediência ao seu Deus. Sabe, meu irmão, é assim que nós vamos chamar, nós vamos atrair a atenção de Deus para as nossas vidas. Obedeça a Deus, meu amado. Viva uma vida de obediência. Não viva com inconformidade com este mundo. Porque o mundo muitas vezes quer fazer com que os servos do Senhor se corrompam, meu amado. Viva em obediência. Se nós, meu irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vivemos em obediência à sua palavra, nós vamos atrair sim a atenção de Deus. Nós vamos atrair, meu irmão. É o que está faltando hoje. É o que está faltando hoje. Homens e mulheres, igrejas, servos do Senhor, que obedeçam ao Senhor, que tenha esse desejo de atrair a atenção de Deus para a sua vida. Nessa minha introdução ainda marquei uma outra coisa. Quando é que eu atraio a atenção de Deus? Quando eu busco. Quando eu obedeço. Mas sabe, meu irmão, quando é que a gente atrai a atenção de Deus? Quando nós nos propusermos a servi-lo, a viver servindo ao Senhor. Não existe nada melhor do que servir ao nosso Deus. Não existe nada melhor do que você viver trabalhando para aquele que um dia deu a sua vida em resgate da sua. Não existe nada melhor, meu irmão. Não é algo cansativo, não é algo realmente fádigo, não é algo que realmente deixa a gente, não está valendo a pena. Sim, vale a pena servir ao Senhor. Sabe por quê, meu amado? Quanto mais eu sirvo, meu irmão, mais eu demonstro o meu
amor para com o meu Deus, mas eu tenho desejo ainda mais de servi-lo, ainda eu tenho mais desejo de fazer as obras para o nosso Deus, para que o seu reino cresça, meu amado. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, coloque no seu coração, meu irmão, o desejo de servir a Deus, aí você vai atrair a atenção do Senhor. Eu poderia citar aqui outros homens que serviram, que deram a sua vida, que quiseram realmente trabalhar para o Senhor, e chamou a atenção, e atraiu a atenção de Deus. Meu irmão, é tempo da igreja, tempo da igreja buscar isso, chamar a atenção de Deus para a vida dela. É tempo da igreja. E eu quero pensar aqui em algumas coisas. Eu quero aí tratar aí algumas coisas aí que realmente eu achei interessante aqui observando a palavra de Deus. Portanto, em primeiro lugar, meu irmão. Portanto, em primeiro lugar, chamou um golinho d'água. Quer atrair a atenção de Deus? Quer que Deus olhe para você de maneira diferente? E foi aquilo que eu olhei aqui na palavra de Deus e eu vi na vida deste homem. Faça o que os outros ainda não fez. Faça o que os outros ainda não fez. Tem uma maneira de viver diferente. Tem uma vida realmente que as pessoas olhem para você e digam, ali realmente vai um homem, vai uma mulher que faz a diferença, que vive de uma forma diferenciada. Foi assim na vida deste rei, meu amado. Olha aí novamente comigo o versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como é que o irmão está dizendo que ele fez algo diferente que os outros não fizeram? Sabe, meu irmão, quando eu estava preparando essa mensagem, eu pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus, eu fui ver lá o capítulo 28. O capítulo 28, meu irmão, é um capítulo de um rei que fez ao contrário deste homem. Eu quero ler com você, abre aí comigo, está aí do seu lado. Está aí do lado, aliás, da Bíblia, aí do capítulo 29. Capítulo 28, versículo 1. O rei Ezequias fez exatamente ao contrário. Fez exatamente diferente desse rei aqui. Versículo 1. E tinha Acaz 20 anos de idade, quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal, aliás, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele não fez aquilo que realmente agradara ao Senhor. Irmão Rubiano, como é que eu vou fazer aquilo que ainda ninguém fez? Meu irmão, você pode sim ser diferente, sim. Você pode fazer a diferença, sim. A gente sabe que tem irmãos que amam estudar a palavra de Deus. Tem irmãos que amam viver buscando ao Senhor. E como é que eu vou fazer diferente, meu irmão? Se você fazia isso 1 hora, aumente isso, faça 2, 3 horas. Se você fazia isso pelo menos uma vez por semana, faça diferente. Faça aquilo que os outros não fez. Faça, meu irmão. Quer atrair a atenção de Deus para a sua vida? É manter o foco, é fazer diferente. Eu não estou dizendo aqui para nós mudarmos as coisas de Deus, não. Este rei aqui fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse rei aqui fez, meu irmão, aquilo que não agradava a Deus, não é? E a gente, se quisermos atrair a atenção de Deus, nós temos que fazer diferente. Se eu sei, meu irmão, preste bem atenção nisso, isso é fazer diferente. Se eu sei que tem algo na minha vida que está me atrapalhando a não buscar a Deus, eu preciso tirar. Eu preciso tirar isso da minha vida. Eu preciso dizer para mim mesmo, olha, Rubiano, você não deve fazer isso. Faça diferente para que realmente Deus possa olhar para você. Eu falando comigo mesmo. É assim que o salmista diz, né? Que o salmista falava com a sua alma. Meu irmão, é isso que Deus quer das nossas vidas. Sabe, o mundo
anda numa mesma linha reta. O crente não pode andar na mesma linha reta. O crente tem que fazer a diferença por onde ele passa. O crente tem que fazer a diferença por onde ele anda. O crente precisa, meu irmão, fazer algo que realmente ainda as outras pessoas não fez. Aquilo que os seus amigos de trabalho não fizeram, faça você o quê, irmão Rubiano? Comece a buscar a Deus. Comece a dizer, olha, peça, aliás, primeiro permissão, né, se pode, né, para depois você não arrumar confusão. Vá lá à sua chefia, posso fazer isso aqui? Se ele der autoridade, meu irmão, faça. Faça porque você vai ver o agir de Deus. Faça porque você vai ver Deus agindo e trabalhando. Você vai ver ali no seu ambiente de trabalho as coisas mudando. É fazer diferente. Eu sei que muitas vezes onde a gente está rodeado, tem muitos cristãos. Tem muitos ali em nossa volta, mas estão fazendo a diferença, estão fazendo algo que realmente os outros ainda não fizeram. Meu irmão, se não fez, você seja o primeiro. Faça diferente. Faça diferente. Quer atrair a atenção de Deus? Não faça aquilo que Deus reprova. Se eu fizer aquilo que Deus reprova, meu irmão, de maneira nenhuma eu vou atrair a atenção de Deus. De maneira nenhuma eu estou fazendo diferente. De maneira nenhuma eu estou vivendo de acordo com a vontade e o querer do Senhor. Eu tenho que fazer diferente. Versículo 2 do capítulo 28. Não faça isso. E o rei Ezequias não fez isso. Era um rei antecessor dele. Olha o versículo 2 do capítulo 28. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel. E além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou seus filhos num fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Um rei antecessor fez tudo que era contrário, mas Ezequias não. Ezequias fez a diferença. Foi por isso que chamou a atenção de Deus, meu irmão. É isso que Deus deseja. Sabe, meu querido, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a palavra do Senhor e se depara com textos assim, não cativa a nossa mente, não cativa a nossa vida, não chama a nossa atenção a viver como esse rei viveu. E muitas vezes a gente pergunta, por que é que Deus não age na minha vida? Por que que eu não vejo o agir, o trabalhar do Senhor na minha vida? Você está fazendo diferente, meu irmão. Você está fazendo diferente. Você está fazendo como realmente Deus pede para fazer. Eu estou fazendo isso. Eu estou vivendo isso. Eu quero atrair a atenção de Deus, mas muitas vezes eu não quero pagar o preço. Eu não quero ter tempos de oração. Eu não quero ter tempos de leitura da palavra. Eu não quero ter compromisso com Deus na igreja. Aí não chama a atenção, meu irmão. Aí não chama a atenção. Não chama. Esse rei não. Esse rei foi diferenciado. Ele atraiu a atenção de Deus porque ele fez diferente. Ele olhou para o rei do passado e disse, não vou fazer como este. Sabe, meu irmão, quando um rei mau como esse aqui, o rei Acás, fez o que era contrário à vontade de Deus, sabe o que sobreveio sobre a vida dele? Castigo, ira, cativeiro. Porque fez o que era mal. Porque não viveu de acordo com a vontade e o querer de Deus. Meu irmão, se nós quisermos trair a atenção de Deus, faça diferente. Faça diferente. Capítulo 29, versículo 3.
Olha como este rei fez diferente. Foi diferenciado. Foi diferenciado. Sabe, meu irmão, quando a gente foi lendo aqui, deu-se a entender que a casa do Senhor estava fechada. O povo já não queimava mais incenso. O povo já não tinha mais prazer em adorar ao Senhor. Estava fechada. Por causa de quem? Dessa figura aqui. Porque levou o povo à idolatria. Levou o povo a se afastar do Senhor. E Ezequias não. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. E ele, num primeiro ano do seu reinado, num primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele abriu. Ele falou, já estava fechada, nós vamos abrir. Nós vamos reparar. Nós vamos estar lá para servir ao Senhor. Nós vamos realmente trazer o povo novamente para junto de Deus. Foi isso que chamou a atenção de Deus na vida deste homem. Foi um homem que realmente fez a diferença. Irmão, em nome de Jesus Cristo, é responsabilidade sua fazer a diferença. É responsabilidade sua para que o mundo veja e diga, não, ali vai homem, vai mulher, vai jovem, vai criança, diferente de nós. Se o mundo vê a mesma igualdade, meu irmão, não chama atenção. Não chama atenção. E o mais triste, meu irmão, que o nome do nosso Deus não é invocado. É preciso fazer a diferença. É preciso, meu irmão, os dias em que nós estamos vivendo, não é tempo de nós estarmos brincando. Não é tempo de nós estarmos brincando de ser crentes. Não, não, não e não. É tempo de responsabilidade. É tempo de você realmente viver de acordo com a vontade de Deus, meu amado. Olha o que diz a palavra de Deus, meu irmão. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta, porque realmente, meu amado, nós estamos vivendo em tempos em que os crentes parecem que estão dormindo, e não é isso que Deus quer, meu amado. É tempo de fazer a diferença. É tempo. É tempo. É tempo. Aí chama a atenção de Deus. Quer atrair a atenção de Deus, meu irmão? Faça a diferença. Onde eu tenho passado, tenho feito a diferença? Onde eu tenho passado, não tenho marcado? Sabe, meu irmão, foi até uma das mensagens que o pastor Valdir pregou muitas vezes aqui. Servos que marcaram a sua geração, foram servos que deram um bom exemplo. Foram servos que faziam a diferença. Foram servos que realmente viviam de acordo com a vontade e o querer de Deus. Quer atrair a atenção de Deus? Faça aquilo que os outros não fez. Viva uma vida diferenciada. Viva uma vida em conformidade com a vontade, com o querer de Deus. O rei Ezequias foi um rei assim. Foi um rei que viveu assim. E nós podemos observar a vida deste homem e dizer, eu quero o mesmo para mim. Eu quero atrair a atenção de Deus. Eu quero atrair a atenção de Deus. Sabe, meu irmão, eu vou dizer isso aqui, não é para a glória das irmãs, não, tá bom? Essas irmãs do grupo de oração, que tem vindo aqui todas as segundas-feiras de manhã. E elas têm um propósito, de levantar de madrugada, estar intercedendo pela vida da igreja.
E isso me chamou a minha atenção. Porque outro dia eu estava deitado, não é? Daqui a pouco eu escuto a Kelly orando. Mas era 3 e... Na hora que eu primeiro eu escutei, né? Era 3h20 da manhã. Depois, eu fui olhar lá o WhatsApp do grupo das irmãs que têm orado. As irmãs, 3h30, 3h35, 3h40. As irmãs orando. É isso que chama a atenção de Deus. Isso é vida diferenciada. Isso é vida diferenciada. E vai chamar a atenção de Deus? Vai, minha irmã. Vai. Ou se vai. Chama a atenção de Deus. E outra coisa, viu, minhas irmãs? Continue, porque Deus se alegra disso. Continue. Continue. Se você não faz, irmão, faça. É isso. Os outros não fizeram, eu posso fazer. Irmão Rubiano, é muito cedo. Ore um pouquinho mais tarde, levante 5 da manhã, não é? Levante 6, antes de ir para o seu trabalho, levante-se, ore, invista tempo. Vai chamar a atenção de Deus. Segunda coisa, meu irmão. Quer atrair a atenção de Deus? Além de fazer a diferença, volte-se para o Senhor. Volte. Saiba, meu irmão, aqui o povo estava distante. Aqui o povo estava longe, totalmente longe do Senhor. Porque estava adorando outros deuses. Porque estava servindo a outros deuses. Estava queimando incenso a outros deuses. E o rei aqui, Ezequias, no versículo 10, abra aí comigo, por favor. Olha o que o rei diz aqui. Olha o que o rei chama aqui a atenção do povo, meu amado. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Voltando-se para o Senhor, voltando-se para a palavra do Senhor, trazendo o povo novamente para junto de Deus. Sabe, meu irmão, é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração. Eu preciso perceber, saber daquele irmão que está tanto tempo afastado, ir lá falar do Senhor, falar da palavra para que ele se volte para o Senhor. É isso que vai chamar a atenção de Deus, meu irmão. É quando a igreja realmente tem prazer na leitura da palavra, tem prazer em realmente obedecer essa palavra. É isso que Deus quer vir na vida da igreja. É isso que Deus quer na minha vida, na sua vida em particular, meu irmão. Volte-se para Deus. Você, meu amado, que está do outro lado, se por alguma razão, algum motivo, você se afastou, não fique mais tempo longe. Volte-se para o Senhor. Você, meu irmão, que está magoado com alguma coisa, não perca tempo. Reconcilie-se com Deus. Diga, Senhor, eu preciso estar na tua casa, eu preciso estar te servindo. Não faça isso, meu amado, não fique longe, não vale a pena, meu irmão. Sabe o que vale a pena? É estar na casa do nosso Deus, é viver para o Senhor, é saber, meu irmão, que Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de cada um de nós, meu irmão. Quando a gente se volta para o Senhor. Quando a gente se volta, é quando a gente se afasta. São N motivos, N razões que nos levam a se afastar da casa do Senhor. São N. São muitas razões. Uma frase que muitas vezes é mal interpretada. Muitas vezes, um irmão que olhou de forma diferente e você não gostou, aí nos leva para longe. Mas eu pergunto,
Vale a pena. Vale a pena estar longe do aprisco do Senhor? Vale a pena, meu irmão, você dizer, não quero mais, cansei, não vale a pena. Sabe o que o rei estava dizendo nas entrelinhas? Olha, povo, se nós nos voltarmos para o Senhor, se nós realmente tivermos consciência e se voltar para Ele, Ele vai cuidar da gente. Ele vai realmente nos abençoar, Ele vai realmente trazer novamente aquilo que nós estamos precisando, de paz, de alegria, de satisfação, mas é quando eu me volto. Se volte para as Escrituras, leia a palavra de Deus. O rei Ezequias, meu irmão, levou o povo a se santificar. É esse voltar. Levou o povo, porque o povo estava em quê, irmão? Estava em pecado. Levou o povo novamente a se santificar. Olhe aí comigo, por favor, o versículo 5 do capítulo 29. Olha o que o rei vem dizendo, e lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Sabe que o rei estava dizendo, se santifica, busca o Senhor, busca-se santidade cada dia na tua vida. Aquilo que vocês faziam outrora, abandona, deixa de lado. Busca uma vida santa, busca uma vida de santificação. Igreja do Senhor Jesus Cristo, quer atrair a atenção de Deus, volte-se para a palavra, santifique a cada dia. Por que o irmão diz isso, meu irmão? Nós somos seres humanos, somos pecadores, nós falhamos. Nós permitimos muitas vezes coisas ruins entrar em nossas vidas. Muitas vezes nem é o diabo. O diabo ia dizer, mas nem eu tive tanta sabedoria para fazer isso que você fez, rapaz. Como é que você permite isso? Santificação. Santificou o povo, levou o povo a se santificar. Aí sim, os olhos do Senhor voltou-se novamente para a nação. Aí sim, os olhos novamente do Senhor vai voltar-se para a minha vida, quando eu procuro a santidade. Mas como que isso acontece, irmão Rubiano? Meu irmão, só acontece através da leitura da palavra de Deus. Só acontece quando a gente lê esses textos e aplica ele em nossas vidas. Aplique, faça isso. Se santifique a cada dia. Como purificará o jovem o seu caminho? É a mesma coisa de santificação, porque santificação é limpeza, é lavagem. Como vai purificar? Observando a tua palavra. Não existe outro meio. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. O rei Ezequias levou o povo a pensar no que os seus pais fizeram para não fazer o mesmo. Trouxe o povo para a palavra. Pediu para o povo se santificar. Mas ele disse, olha, vocês sabem do que os nossos pais fizeram. Vocês não podem fazer o mesmo. Abre aí comigo. Daqui a pouco eu encerro, meu irmão. Não vou passar do horário hoje, não. Daqui a pouquinho eu encerro. Capítulo 29, versículo 6. Do 6 ao 8. 29, do 6 ao 8. Porque nossos pais transgrediram
e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhes deram as costas. Dá uma pausa aqui, irmão. Ezequias estava dizendo para o povo, olha, a gente sabe do que eles fizeram, e nós não podemos fazer o mesmo. Meu irmão, e eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho algumas falhas, mas eu peço a Deus que os meus filhos não cometam os mesmos erros que eu. Por que não, irmão Biano? Porque se eles cometerem os mesmos erros que eu, meu irmão, ele vai acabar sofrendo. Ele vai acabar sofrendo. Por isso que eles não podem. É por isso que o rei trouxe a consciência do povo aqui. Olha, vocês não podem fazer a mesma coisa que fizeram os vossos pais. Versículo 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus. Versículo 8. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. A nação estava sendo escarnecida, o povo estava vivendo uma miséria, e o rei estava dizendo, olha, vocês estão vendo isso? Se vocês continuarem nisso, Deus vai pesar a mão. Meu irmão, quer atrair a atenção de Deus? Volte para o Senhor, tenha uma vida santificada, pratique a palavra de Deus. Ensine aos seus filhos viverem de acordo com a vontade e o querer do Senhor, meu irmão. É assim que vamos chamar a atenção de Deus. Sabe, meu querido, pais e mães que têm filhos pequenos, grandes, independentes, está dentro da sua casa. Nós precisamos, meu irmão. Nós precisamos estar reunido com eles para falar da palavra de Deus. Independente da idade, está dentro do seu lar, ele deve lhe obedecer. Chame. Faça-se culto, meu irmão. Faça-se culto. Faça. Lembra dos puritanos? Se você não leu, você, meu irmão, está perdendo. É uma literatura muito boa. São homens e mulheres que têm vidas, sabe, esplêndidas. Vidas que realmente você olha e fala, caramba, como é que esse povo viveu assim? Isso foi em época muito remota, em 1700, 1800, mas eram homens e mulheres que tinham prazer. Uma vez eu contei aqui a história de um deles, que quando chegava na sexta-feira à noite, o pai, o cabeça, reunia os filhos, ia orar, ia falar com Deus, estudava a palavra do Senhor. Sábado pela manhã, ao acordar, mesma coisa, estudar, ler, orar, buscar ao Senhor. Sábado à tarde, a mesma coisa, ler a palavra de Deus, orar, pedir para que no domingo pela manhã a escola dominical fosse uma bênção. Domingo de manhã, antes de sair para a casa do Senhor Deus, levantava-se mais cedo, orava, clamava a Deus, lia a palavra, orava, saía para a casa do Senhor. Ia estar lá, servindo ao Senhor. Ainda, meu irmão, o que me chamou mais atenção numa dessas literaturas foi o seguinte, que quando acabava a escola dominical, tinha um culto ao Senhor. E aqueles irmãos diziam ao pastor, o Senhor não pode pregar menos de 1 hora. Era exigência dos irmãos da igreja.
Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos ouvir. Aí eu pergunto para você, meu irmão. Aí Deus não volta os olhos para um povo assim? Isso não chama a atenção de Deus? Lógico que chama. É um povo que está desejoso de ouvir. É um povo que está ansioso para ouvir Deus falar. Fala. 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 Prega a palavra. Queremos ouvir. Queremos ouvir a palavra. Queremos ouvir. Quando nos voltamos para o Senhor, aquele que estava afastado, aquele que estava longe, quando se volta para Deus, não sofre a ira. Porque Deus viu a atitude. Porque Deus viu realmente aquilo que estava no coração do homem. Que era o desejo realmente de fazer a sua vontade, o seu querer. Versículo 8, versículo 9. Olha o que diz aí a palavra. Eu estou indo para a minha última questão. Por isso veio grande ira da parte do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e assolação, ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração, façamos uma aliança com o Senhor nosso Deus, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Quando o povo se volta, quando o povo reconhece que precisa de Deus, Deus não vai derramar a sua ira, meu irmão. Lembra lá da nação de Nínive? Nação realmente ruim. Todos os profetas que iam lá eram mortos, não é? Mas Jonas vai, apregoa e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino ou o juízo de Deus sobre vocês. E quando o rei ouve aquilo, faz uma proclamação que todos que estão ali deviam fazer jejum e jogar cinza sobre a sua cabeça, para que Deus não derramasse da sua ira. E foi exatamente isso que Deus fez. Não derramou a sua ira, que estava prometida para aquela nação. Antes Deus perdoou. Mas quando isso que acontece? Quando nos voltamos para o Senhor. Chamou a atenção de Deus a nação de Nínive. Se arrependeram dos seus pecados. Se arrependeram dos seus pecados. E disseram: não, vamos buscar ao Senhor. Quando é que eu atraio a atenção de Deus? Quando eu faço diferente. Quando eu volto para o Senhor tendo uma vida de sinceridade, santidade diante do Senhor. E quando é que eu atraio a atenção de Deus, irmão Rubiano? Por último, meu amado. Por último. Ame estar na casa do Senhor. É isso que chama a atenção de Deus, meu irmão. É isso que chama a atenção de Deus quando nós temos prazer em estar neste lugar. É quando nós temos prazer em vir à casa do Senhor para adorar, para glorificar, para exaltar o seu santo nome. Isso chama a atenção de Deus, irmão Rubiano. É lógico que chama, meu amado,
porque sabe quem está aqui nessa noite? É o próprio Deus. É Ele que está aqui, é Ele que está sendo adorado, é Ele que está sendo louvado, é a Ele todo o nosso ser, toda a nossa adoração é voltado para o Senhor. É Ele que está aqui, meu irmão. Por isso que eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo estar neste lugar. Porque aqui eu me sinto muito bem, porque aqui eu sinto a sua presença. Não estou dizendo que eu não sinto em outros lugares. É lógico que Deus não está preso em coisa alguma, meu amado. Deus está em todos os lugares, mas aqui é um lugar onde a gente vem para adorar ao Senhor. Ame, meu amado, ame estar na casa de Deus. Ame, meu irmão. Você do outro lado, meu amado, ame estar na casa do Senhor. Abra aí comigo. O rei tinha esse prazer. O rei tinha esse prazer. Capítulo 29. Versículo 20 e o 21. Isso atrai a atenção de Deus. Como atrai a atenção de Deus quando nós amamos estar na sua casa? Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Está vendo só, irmãs? Levantou-se de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, os que oferecessem sobre o altar do Senhor. Desejo de estar na casa. O rei, o líder, foi o primeiro a dizer: eu quero estar lá, eu amo estar na casa do Senhor. Meu irmão, não existe alegria maior do que estar na casa de Deus, estar servindo a Ele em sua casa, meu irmão. A minha casa é minha casa, é um lugar onde eu vou para descansar, mas aqui na casa de Deus eu venho para adorar, eu venho para servir, eu venho para prestar um culto de louvor e adoração ao seu santo nome, por tudo aquilo que Ele tem feito. Por tudo aquilo que Ele tem feito, glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Eu amo, eu amo, eu amo. E nada me tira esse prazer, meu irmão. Se tem uma coisa, meu amado, não é para me engrandecer. Se tem uma coisa, quando dá o meu horário de vir à casa do Senhor, não tem nada e ninguém que me impeça. Não tem nada e ninguém. Eu já vim à casa do Senhor, muitas das vezes, chateado. Eu já vim à casa do Senhor, muitas vezes, triste, mas eu vim. E quando eu vim, e a palavra de Deus foi pregada, aquela chateação, aquela tristeza foi tirada. É bom estar aqui. É bom. Lembra que o pastor Ebenezer de vez em quando falava, né? Falava a respeito da oração, né? Faça um círculo em volta de si mesmo, se ponha lá no joelho e busque ao Senhor. Meu irmão, nenhum outro lugar se compara a este lugar. Sabe por quê? Aqui é onde Deus age, Deus trabalha. Aqui é onde Deus diz: olha, eu amo ver vocês aqui. Eu vou derramar as minhas bênçãos sobre as vidas de vocês. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me.
Foi o salmista Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram, quando me chamaram, vamos à casa do Senhor. É alegria, meu irmão, é satisfação, é saber que Deus está aqui, é saber que Deus ouve o meu pedido, é saber que Deus ouve o meu clamor, é a alegria do servo do Senhor, é estar na sua casa. Tenha alegria, meu irmão, tenha alegria. E eu desafio a você, quarta-feira que vem, tenha a alegria de vir aqui quarta-feira buscar ao Senhor. Tenha alegria. Tenha alegria. Deus se agrada. Deus se agrada quando nós viemos à sua casa para louvá-lo e adorá-lo. Deus se agrada, irmão Rubiano. Deus se agrada. E isso chama a atenção de Deus. Capítulo 29. Versículo 29 ao 31. Olha o que diz a palavra de Deus. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com eles se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias, os príncipes, disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e inclinaram-se e adoraram, e respondeu Ezequias, dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício e oferta de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocausto. Tinha prazer, tinha alegria, louvar e adorar ao Senhor. Ame, 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 ame estar na casa de Deus. Ame, ame. E eu quero encerrar lendo isso aqui. Deus se agradou daquele lugar que o rei fizera para adoração ao Senhor. Deus se agradou. Como Deus se agradou? No primeiro livro dos Crônicas, capítulo final, o desejo de Davi era realmente, meu irmão, fazer uma casa para o Senhor, para guardar a arca da aliança. Mas Deus disse para ele: não vai ser você que vai construir. Mas o rei Davi, meu irmão, era um verdadeiro adorador. Depois leia lá, primeiro livro dos Crônicas, capítulo último lá, acho que é o 29, se eu não estou enganado. Você vai ver que o rei, do seu tesouro pessoal, deixou uma quantia muito grande para a casa do seu Deus. Mas quando a gente chega no capítulo 7, do segundo livro dos Crônicas, a gente vê o rei Salomão edificando aquele lugar. E foi um dos assuntos que a gente tratou aqui, não é? Explicando a palavra, falando da importância do templo. Como é importante. E aquilo que a gente disse, Deus não está preso a coisas feitas por mãos humanas. Eu sei disso, mas Deus se agrada deste lugar quando nós viemos para adorar e bendizer o seu santo nome. Amém ou não? Amém. Deus se agrada. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 7, versículo 15 ao 17, eu encerro minha palavra. Nós vamos ouvir um louvor. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente.
e nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração, o quê? Todos os dias. E quanto a ti, falando sobre o rei, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, confirmarei a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Deus se agradou. Deus se agradou. Deus se agradou. E nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar. Eu amo estar na casa de Deus. É essa música. Eu pedi aos irmãos, se coloque em pé. Se coloque em pé. Nós vamos louvar a esse Deus. Nós vamos bendizer o seu santo nome. E nós vamos encerrar. Não vou fazer apelo não, meu irmão. Fique preocupado não. Vou fazer apelo não. Mas eu também quero dizer para você. Você quer vir aqui à frente? Venha. O melhor lugar de se estar é na casa do Senhor. Não vou fazer apelo, mas você quer vir, venha. E logo após a música nós vamos estar orando, encerrando o culto desta noite. Te adoro, Senhor.
Deus seja louvado. Ame, meu irmão. Ame. Esse é o melhor lugar. Melhor lugar de se estar. É uma música muito antiga, não é? Mas que tem uma letra muito profunda. Não é? Nunca troque a casa de Deus por outras coisas. Pense assim. Vamos orar. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra foi pregada. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi passado para os teus filhos nesta noite. E, ó Deus, pedimos ao Senhor que nós possamos chamar a tua atenção, fazendo diferença. Que possamos chamar a tua atenção, nos santificando, observando a tua palavra. E que principalmente podemos chamar a tua atenção estando louvando e adorando na tua casa. Que a nossa alegria seja estar na tua casa te servindo. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tenha uma semana abençoada. Não é? E até quarta-feira, até terça-feira, não é? Amanhã as irmãs na oração, terça-feira à noite às 20 horas. Deus abençoe. E com a sua oração silenciosa, nós terminamos o culto desta noite.